Olá, olá, seja muito bem-vindo aqui, minha gente boa, gente bonita. Deus abençoe vocês por nós estarmos aqui mais uma aula do nosso ensino religioso. Que bom que você está aqui, né? E eu quero agradecer para o Pai do Céu porque você está aqui com a gente. Como eu sempre digo, é bom você estar num lugarzinho legal para poder participar, poder ver. E depois de uma semana aí sem vídeos do Tio Júnior, nós voltamos aí novamente com os vídeos, tá? E eu quero com você aqui falar uma coisa muito especial. A gente vai fazer hoje a gente vai dar uma revisão, né, desse mês de julho que nós tivemos aqui, e eu quero que você então esteja relembrando as historinhas, tá bom? Que nós desenvolvemos aqui nesse mês passado, tá bom? Então eu quero que, antes de tudo, nós vamos estar orando, né? Agradecendo o Papai do Céu, pedindo para que Ele venha nos abençoar a nossa família, a nossa casa, e assim a gente vai estar fazendo, tá bom? Vamos orar? Vamos orar juntos? Eu vou fazer a oração e você repete, tá bom? Vamos fazer isso? Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado por este dia. Obrigado por eu ter uma família. Obrigado por eu ter meus amigos. Obrigado por eu ter minha escola. Nos livra de todo mal e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Isso aí, muito bem, muito bem. Bem, então vamos aqui adiantando nosso conteúdo de hoje, porque a gente tem alguns assuntos, então isso leva um pouquinho de tempo. Mas eu vou dar só uma relembrada para que você não fique sem ter aí essa lembrança, tá bom? Vamos relembrar então quais foram as histórias que nós vimos em julho, tá bom? Então lá na primeira semana de julho, nós falamos sobre um assunto muito importante, que foi sobre honrar o papai e a mamãe. Um assunto muito importante. Para a gente aprender a honrar, é sempre fazer o melhor, sempre colocar o papai e a mamãe como sendo as pessoas mais importantes na nossa vida. Os nossos amigos são legais, os professores também são legais, as pessoas que são titio, titia também são legais, mas o papai e a mamãe são as pessoas que mais merecem nossa gratidão, mais merecem que a gente tenha muita alegria de estar junto e que eles merecem toda a palavra boa para eles, incentivo, ânimo e alegria. Então, nessa época nessa aula, eu pedi para você desenhar um coração bem bonito, né? Botar o papai e a mamãe junto com você dentro desse coração, fazer algo bem bonitão aí para o papai e a mamãe acharem muito especial, né? Então, nós vimos um pouco sobre essa questão de honrar o pai e a mãe. O Papai do Céu fica tão feliz quando a gente coloca o papai e a mamãe como sendo pessoas muito especiais, e é por isso que a gente deve evitar de falar palavras feias com o papai e com a mamãe, desobedecer, não é verdade? Então a gente honra o pai e a mãe obedecendo, a gente honra o pai e a mãe ouvindo o que eles estão falando, a gente honra o pai e a mãe sempre falando bem deles. Então isso é muito importante, tá bom? Então esse foi o primeiro assunto que nós tratamos nesse mês de julho aí, tá bom? Segundo assunto que nós tratamos foi sobre uma torre que foi construída exatamente para ela ser uma torre altona, gigantesca, grandona, grandona, e essa torre teve um nome, porque era a região onde estava sendo construída, a Torre de Babel. Você lembra o que aconteceu lá na Torre de Babel? Você lembra? Bem, eu acho que você deve lembrar, porque você é muito esperto, guarda tudo bem aqui nessa cachola aqui, tá certo? Então, acho que na Torre de Babel você lembra que todo mundo queria construir aquela
torre e ficarem famosos, ficarem muito famosos. Mas só que o Papai do Céu havia dito que não era para eles fazerem isso. Ai, 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 ai. Mas eles teimosos, 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 fizeram isso de maneira muito, 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 muito ruim. E aí o que aconteceu? A palavra de Deus diz que Deus então vai lá e faz uma coisa. Você lembra o que Deus fez? Que todo mundo conversava, tinha a mesma linguagem. Olha a pista, olha a pista. Todo mundo falava a mesma linguagem. Imagina que todo mundo falasse português. É mais ou menos assim. Eles falavam todos a mesma língua, mas por causa da desobediência e por causa de quererem fazer uma coisa que desagradava a Deus, o que aconteceu? Deus então fez o quê? Fez o quê? Isso mesmo, ele misturou a língua de todo mundo, ou seja, algumas pessoas começaram a falar línguas diferentes, eles não conseguiram entender mais quem era, um começou a falar de um jeito, outro começou a falar do outro, eles não entendiam mais, eles não conseguiram mais construir aquela torre. Por quê? Porque Deus confundiu, embaralhou todo mundo, eles não conseguiram falar mais usando a mesma linguagem, e isso trouxe a dificuldade deles continuarem construindo. Isso mostra para a gente que nós precisamos obedecer aquilo que o Papai do Céu nos ensina. Porque todas as vezes que nós obedecemos aquilo que o Papai do Céu nos ensina, nós sempre somos abençoados, sempre recebemos presentes dele, né? Mas quando a gente desobedece, ele faz isso para proteger a gente, para que a gente não venha sofrer. Então, a gente acaba perdendo com isso, como aconteceu com aquele povo, tá certo? Então, olha só. Vimos aí honrando o papai e mamãe, que é muito importante. Vimos também a Torre de Babel, que é outro assunto que nós tratamos também nesse mês. A gente está só fazendo para relembrar, tá bom? E vimos também um assunto muito legal, que foi a história de Jesus. Quando Jesus ele estava indo para uma festa. Alguém lembra qual era essa festa? Vamos ver se você lembra. Era uma festa. Eu vou dar uma pista. Pam, pam, pararararam, pam, 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 pararararam, pararam, pararararam. Você viu? Então, te dei a pista, né? Era a festa de casamento. Isso mesmo, Jesus estava indo para a festa de casamento. E nessa festa de casamento, ele estava lá com os seus discípulos, né? Com aqueles amigos dele, que ele escolheu para poderem também, assim como ele, falarem do amor de Deus, da palavra de Deus. Estava lá. E o que aconteceu naquele casamento foi que Maria era muito próxima daquelas pessoas. E até que acabou o vinho. O vinho naquela época era como se fosse, por exemplo, um refrigerante numa festa. Se acabasse o refrigerante, o negócio ia ficar ruim, ia ficar terrível. Então, o que eles fizeram? O que eles fizeram? Chamaram Jesus para poder resolver. E aí, quando Jesus chegou, pediu para o pessoal encher umas vasilhas grandes de água. Umas vasilhas encher tudo de água. E o pessoal falou assim, encher de água? Encher de água. E ele começou a encher de água, encheram de água lá. Encheram de água. E aí, depois de encher de água, Jesus manda chamar aquele rapaz que era o responsável por provar as bebidas que eram servidas no casamento. Então Jesus mandou, e ele foi lá, o cara pegou, na hora que o cara pegou assim dentro do jarro, né? Aquele jarro grandões, na hora que ele pegou provar, aquela água não era mais água, gente. A água tinha se transformado em vinho. Olha que coisa! O camarada não sabia, mas todo mundo que tinha visto Jesus fazer aquilo, pediu para encher d'água, ficaram assustados, ficaram assim, que é isso? Ficaram assustados. Aí ele pegou, bebeu. Delícia, delícia. Esse é o melhor vinho que foi servido até agora. Então todo mundo ficou assim, uau! E Jesus mostrou ali que Deus ele é poderoso para transformar e fazer qualquer milagre. Uau, que legal! Então olha que maneiro. Jesus pega, faz esse milagrão, transforma água em vinho na festa do casamento, porque o vinho naquela época era como se fosse refrigerante hoje, que não pode faltar na festa de aniversário ou na festa de casamento, tá certo? Então, foi isso que aconteceu. E Jesus, então, nos inspira para que a gente sempre acredite nos milagres que ele pode fazer por nós. Muito bem.
E depois desse assunto, então, nós vamos lá, honrando papai e mamãe, a Torre de Babel, Jesus no casamento. Agora vamos falar de um outro personagem que nós vimos também. Um outro personagem que foi importante também. Só que ele era, vou dar uma pista, ele era um personagem pequenininho, ele era baixinho. Ele era baixinho. Você lembra de quem era? Eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar. Sabe quem ele era? Era Zaqueu. Muito bem. Vocês estão fera demais, hein? Zaqueu. Zaqueu, ele era baixinho. E aí, muito legal essa história, porque Zaqueu ele queria ver Jesus. Ele ouviu falar que Jesus ia para a cidade e ele queria ver Jesus. E aí o que aconteceu? Ele teve que sair para ver, só que ele era baixinho, a multidão estava todo mundo querendo ver Jesus. Ninguém deixava ele ver. Então ele deu um jeitinho, subiu numa árvore e viu Jesus. E eu tô vendo Jesus, tá Jesus passando, tô vendo. Ele estava todo bobo lá, Jesus olha para ele e fala assim, Zaqueu, hoje eu quero jantar na tua casa. Zaqueu foi, claro, me chamou. E foi maneiro demais, porque lá, quando Jesus chegou na casa de Zaqueu, eles bateram papo, jantaram, comeram. Tá me dando até um apetite agora falar em janta. Aí, eles jantaram, comeram, ficaram à vontade, mas uma coisa aconteceu. Zaqueu, que tinha fama de ser, tinha fama de ser ladrãozinho, de roubar o povo, de pegar dinheiro do povo. Zaqueu pegou e disse assim, Senhor, a partir de hoje eu não faço mais nada, eu não pego dinheiro de ninguém. Na verdade, vou até devolver para aqueles que eu peguei a mais. Olha só o que aconteceu. Ele mudou de vida. Ele teve um momento com Jesus ali, aquele jantar com Jesus. Mudou completamente a maneira dele enxergar que ele estava fazendo as coisas, mas as coisas eram só para o bem dele e não para o bem do próximo. Então, a gente tem que aprender com Jesus. Que quando a gente anda com Jesus, a gente deixa as coisas ruins para trás e anda num novo caminho, numa nova vontade, numa nova prática. Beleza? A gente faz coisas boas quando a gente se arrepende. Muito bem. Então, depois dessa história de Zaqueu, vimos a última história então do mês de julho que nós passamos para vocês, que foi de um profeta. Um profeta. Um profeta que ele queria rapar fora de Deus, fugir de Deus. Você lembra quem era? Que inclusive jogaram ele na água. Lembra? Ficou 3 dias, 3 noites lá. Isso mesmo. E aí veio um peixão, um peixe grande lá, engoliu ele. Quem era? Profeta Jonas. Isso mesmo, Jonas. Ele tinha que ir para Nínive. Ele estava fugindo para outra cidade chamada Tarsis. Olha só, que cara sem vergonha. Ele pega então e tenta fugir, mas ele é descoberto, é jogado na água, um grande peixe pega ele, cospe ele depois de 3 dias e 3 noites na praia, e quando ele chegou em Nínive, ele começou a falar aquilo que Deus tinha mandado falar, e as pessoas se arrependeram dos maus caminhos, aquele povo fazia muita coisa errada, e aí que não agradava a Deus e machucava as pessoas. Sabe o que aconteceu? Eles se arrependeram, desistiram de fazer aquele mal, e eles passaram então a seguir a Deus de coração. E foi isso que aconteceu. Jonas então foi jogado lá, querendo fugir de Deus, mas Deus tinha um propósito, tinha um plano para aquelas pessoas, para elas poderem ter uma nova vida, uma nova história. Tá ok? Muito bem, olha só, demos aqui, sinteticamente, rapidamente, passamos aí sobre as histórias do mês de julho. Que legal, hein? Demos uma revisada aí, coisas boas. E na próxima aula, nós vamos ver coisas novas, é lógico, mais outras histórias aqui com o tio Júnior, tá bom? Olha, tio Júnior vai ficando por aqui. Um beijo na bochecha, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!